Queridos irmãos, abramos a palavra do nosso Deus, na sequência da nossa exposição em Filipenses, agora já no finalzinho da carta, Filipenses capítulo 4, faremos a leitura dos versos de 2 a 9, Filipenses capítulo 4, os versículos de 2 a 9. Assim diz a palavra do nosso Deus: rogo a Evódia e rogo a Sinti que pense concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Oremos. Deus, acabamos de ler tua palavra, verdade essa aqui, que será exposta, e pedimos que o Senhor use o teu servo com poder e graça, para transmitir aquilo que o Senhor separou, reservou ao nosso coração nesta noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, por conta do pecado, o ser humano vive em constante oscilação. A estabilidade espiritual do crente se encontra em um determinado momento, quando esse conhece a Cristo. Quando Cristo ele passa a habitar em sua vida, essa estabilidade começa a existir. Mas nós lutamos contra o pecado, e porque nós lutamos contra o pecado, ainda oscilamos em nossa fé. E a grande questão é como viver uma vida mais próxima de uma realidade que agrada a Deus. Como de fato desfrutar de um viver diário que glorifique o nome daquele que nos chamou das trevas para a luz. E Paulo, ao escrever essa carta à igreja de Filipos, uma igreja amada, uma igreja que ele tinha várias considerações, uma igreja que era parceira dele, ele demonstra que era uma igreja que também oscilava na fé, uma igreja que precisava de orientação, uma igreja que precisava encontrar o caminho para prosseguir no verdadeiro evangelho de Cristo. E por isso agora, no final já da carta, ele trará considerações práticas desse viver em Cristo. Ele vai falar agora sobre a importância de uma harmonia dentro do que ele trabalhou em todo o tempo na carta, que era a unidade na fé. Depois, ele vai falar à igreja sobre a importância da alegria, pois a alegria precisa se fazer parte do crente, pois a nossa alegria não consiste naquilo que nós somos, naquilo que nós passamos a ser em Cristo Jesus. Ele diz da moderação, porque por conta do nosso pecado, nós constantemente temos dificuldades no falar, no lidar com o outro, e muitas vezes as nossas palavras ferem, ao invés de edificar. E por fim, ele vai trazer à memória daqueles crentes a importância deles confiarem integralmente em Deus, dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Por quê? Porque vocês são de Deus, e o Deus da paz está convosco, e por isso o caminhar de vocês tem que ser um caminhar nele, para que a ansiedade seja tratada
com aquilo que Ele nos dá de ferramentas. E nós vamos ver alguma dessas ferramentas aqui. Então, queridos, Paulo, no capítulo 3, ele começa a exortar a igreja contra os inimigos. Ele diz que existe alguns cães que são da falsa circuncisão, e ele aqui nomeia esses deste modo, porque eles queriam que os gentios pudessem, além de ter Cristo, cumprir-se com alguns ritos da lei. Esses aqui são judaizantes. E Paulo confronta esses judaizantes dizendo que a maneira como eles buscavam viver não era a maneira que agradava a Cristo. E por isso os crentes da igreja precisavam olhar para o modelo de quem viveu o judaísmo em toda a sua integridade, mas que entendeu que tudo o que fazia, que antes ele considerava lucro, ele percebeu que era perda, quando ele conheceu Cristo lá no caminho de Damasco. E por isso ele convida a igreja a caminhar, a perseverar, como? Vivendo o modo digno do Evangelho que nós fomos alcançados, dizendo agora como ele escolheu viver, que seja isso que a igreja escolha viver também, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus em Cristo Jesus. E depois disso ele vai considerar outro inimigo da igreja. Ele vai falar aqui dos inimigos da cruz de Cristo. Esses eram os secularistas, os libertinos, que entendiam que bastava ser salvo, mas viver como salvo independia de uma prática de negar vontades humanas. Pelo contrário, eles diziam que deveriam viver na prática da libertinagem, vivendo na prática da sexualidade. Por quê? Porque eles entendiam que já estavam justificados, e estavam justificados na alma, mas o corpo que era mau, o corpo poderia viver nessa prática. E Paulo vai dizer que esses eram inimigos da cruz, esses não eram de Cristo. E ele chama a atenção da igreja, porque esses inimigos, tanto os judaizantes como os libertinos, estavam causando um grande estrago na igreja de Cristo Jesus. E ele termina falando no capítulo 4, versículo 1, que esses irmãos precisam permanecer do modo como entendiam viver em Cristo, como Paulo havia ensinado e como eles aprenderam do Evangelho, firmados no Senhor. Mas nestas considerações que ele fará agora, ele demonstra que a igreja ainda estava falha em algumas atitudes. E em primeiro lugar, nós veremos nessas considerações a importância de termos harmonia na unidade. Olha o que ele diz no versículo 2 e 3. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pense concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, além do perigo dos judaizantes, dos libertinos, existia um outro mal que assolava a igreja, possivelmente pior do que esses, porque esses eram de fora para dentro. Este problema aqui é de dentro da igreja. Essas irmãs que eram possivelmente líderes no ministério dentro daquela igreja, irmãs que Paulo considera como cooperadoras do Evangelho com ele, que foram companheiras dele, que ajudaram a Paulo no início daquela igreja, eram irmãs agora que estavam disputando pela liderança, disputando em serem vistas, e por isso estavam tendo dificuldade no relacionamento entre elas. E Paulo vai dizer que este é um mal que estava assolando a igreja. Por quê?
Porque quando nós temos problema de relacionamento, esse problema não afeta apenas as pessoas envolvidas, mas afeta toda a igreja de Cristo. E durante toda a carta, Paulo está enfatizando a necessidade de unidade e de vivermos unidos em prol de uma causa. E a causa da nossa unidade não é fazer aquilo que nos agrada, mas aquilo que de fato fomos chamados para fazer, que é lutarmos juntos pela fé evangélica. Ele diz isso lá no capítulo 1, no versículo 27, dizendo que a igreja deve viver de modo digno do evangelho de Cristo, unidos em uma só alma, em um só pensamento e lutando juntos pela fé evangélica. Paulo enfatiza a importância da unidade, pois essa unidade demonstra que a glória não é humana, mas a glória de Deus, pois estamos unidos em Cristo, tendo o cabeça da igreja conduzindo cada membro a fazer aquilo que agrada Ele mesmo. Então nós vivemos na igreja não para fazer a vontade humana, não para estabelecer aquilo que eu acho que é certo ou errado, mas nós vivemos em unidade dentro da igreja por uma causa. A causa não é nossa, a causa é de Cristo. Paulo ainda diz que a vanglória e o partidarismo são coisas que devem deixar a caminhada do crente, pois esses problemas de orgulho e egoísmo são aqueles que causam transtorno na unidade. O que acaba com uma unidade é o partidarismo, é a vanglória, é o orgulho, é o egoísmo, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu desejo, é aquilo que eu entendo ser bom para a igreja, e não aquilo que Cristo ensina que é o melhor para o seu povo. Era tão séria essa ameaça, que Paulo pede ajuda. Paulo pede ajuda aqui no versículo 3, de um fiel companheiro de jugo. Nós não sabemos quem é este, ele não é mencionado o nome, mas a igreja conhecia, e sabia da importância desse líder, e Paulo então chama esse irmão, para que juntamente com a igreja, pudesse conduzir aquelas irmãs, novamente no caminho da reconciliação. E Paulo diz ainda que, tanto Clemente como os demais cooperadores, assim como Evódia e Sintique, não eram qualquer irmãs da igreja, mas eram aquelas que estavam escritas no livro da vida. E por estarem escritas no livro da vida, elas precisavam resolver esse problema que atrapalhava a unidade da igreja. Isso nos leva à compreensão que a igreja precisa exercer o ministério da reconciliação, porque não fomos tirados das trevas para viver em trevas, mas para deixar o pecado do orgulho e egoísmo de lado para uma causa maior, a causa de Cristo. A igreja é o corpo, e cada membro desse corpo precisa trabalhar em harmonia conforme destina a cabeça da igreja. Não existe comunhão com Cristo e desunião entre os irmãos. João enfatiza isso, e ele aprofunda essa ideia quando, de forma exortativa, ele diz lá em 1 João capítulo 3, versículo 14 a 16, o seguinte: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Mas como isso vai acontecer quando há desunião dentro do próprio corpo de Cristo? João enfatiza que quando isso acontece, nós podemos ser assassinos. Por quê? Porque nós fomos chamados para amar, e esse amor tem que ser revelado em atos, pois o amor que Deus nos concedeu para amar a Ele e amar o nosso próximo é evidenciado por atitudes, e nós temos que demonstrar atitudes
nos atos que temos com os nossos irmãos. Orgulho sempre foi o problema do nosso coração. Egoísmo sempre foi aquele problema a atrapalhar de eu enxergar as características que o meu irmão tem para me ajudar. Perceba que problemas de relacionamentos refletem um pensamento equivocado a respeito de Cristo e de sua igreja. O sentido da igreja é viver unida na luta pelo Evangelho de Cristo. Para isso, precisamos amar de fato e de verdade, conduzindo de forma harmoniosa o serviço que o Senhor nos chamou para fazer. E por isso nós precisamos entender que nós precisamos uns dos outros. Sozinho e do nosso jeito, arruinamos a nós mesmos e a igreja. Não se ache o suficiente em si mesmo, e que se você não fizer, outros não farão da maneira correta, porque esse pensamento é pecaminoso e devastador. Somos chamados para servir ensinando. Enquanto eu sirvo, eu ensino a quem está sendo servido a também servir. E por isso que Cristo, Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E nós que somos seguidores de Cristo devemos fazer o mesmo. Mas por que nós lutamos contra o nosso irmão, quando nós deveríamos nos unir a Ele para lutarmos contra as hostes do inimigo que vem contra a igreja de Cristo? Se a igreja não estiver unida, a igreja perece, mas se a igreja estiver unida, ela se fortalece, porque a causa não é nossa, a causa é de Cristo. Essa é a primeira orientação que Paulo faz àquela igreja. A segunda é: alegrai-vos no Senhor. Perceba que aqui há uma ordem expressa e repetida por Paulo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E por quê? Porque a nossa alegria está no Senhor dela, e não na circunstância deste mundo. É viver em Cristo e não viver nas conquistas pontuais e terrenas que almejamos. O Evangelho, queridos, é o Evangelho da alegria. Somos resgatados do mundo das trevas para o reino da luz. Viver nesse reino, evidenciando as virtudes do Espírito, é permanecer em alegria. Por isso a ordem é: alegrai-vos. Quando? Sempre. Alegrai-vos sempre. Ou seja, se esforce perseverando na luta contra o pecado, deixando hábitos escravizadores da velha natureza para se deleitar das virtudes que causam bem-estar para a alma. O nosso problema em não estar alegre é porque nós damos ouvidos ao nosso pecado, ao invés de darmos ouvidos ao Deus que restaura a alma. A alegria, queridos, não é a ausência de problema. Afinal, Jesus já disse que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo. Por quê? Porque Ele venceu esse mundo. E nós temos que ter consciência que o sofrimento faz parte da vida e nos molda na dor, a depender daquele que conduz a nossa história. Então a alegria é mesmo em sofrimento, porque posso crer naquele que não me desampara e me dar forças para prosseguir de forma mais íntima e experiente com Ele. Então, por que é possível permanecer nessa alegria? Porque ela é no Senhor. Cristo é a personificação da alegria. Por isso, querido, se sua vida é amarga, é porque há ladrões roubando a tua alma, a alegria que deveria estar presente nela. E esses podem ser pecados, talvez não identificados ou confessados.
ou até mesmo pecados identificados, mas que você insiste em mantê-los como presente em sua vida. Esses são roubadores da verdadeira alegria de Cristo. E talvez você está se perguntando, por que eu não consigo viver a plenitude da alegria de Cristo? Porque você não consegue enxergar Cristo, porque o pecado te cega, o pecado ofusca a tua visão, o pecado te tira da centralidade do Evangelho para viver o seu próprio Evangelho sem Cristo, e por isso você não consegue ter a plenitude da alegria. Nós podemos perseverar em alegria, porque nós já temos o Cristo da alegria habitando em nós. Mas nós temos que enxergá-lo nas páginas da Escritura, onde ele se revela a mim e a você. Por isso a ordem é: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos. A terceira consideração que Paulo vai fazer é sobre a moderação. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. A palavra grega aqui para moderação pode ser traduzida também como manso e gentil. William Hendricks, no comentário, ele vai dizer que quando você busca esse verbete para tentar compreender o que de fato é a moderação, no grego você não consegue trazer toda a essência do que ele representa. É de uma profundidade tamanha que muitos têm inclusive dificuldade de traduzir moderação. Alguns traduzem como algo doce, razoável, generoso. Mas o que Paulo está dizendo aqui é justamente que nós temos que tomar cuidado com o nosso coração egoísta, orgulhoso, na hora que vamos tratar com o outro. Porque nós temos um problema de temperamento. Esse temperamento é sinal de que algo ruim está acontecendo. E por isso eu traduzo em palavras um temperamento que muitas das vezes não é temperado com sal. E ao invés de edificar, causa grande destruição no relacionamento uns com os outros. William Hendricks ainda vai dizer que a verdadeira bem-aventurança não pode ser alcançada pela pessoa que rigorosamente insiste em seus direitos pessoais. O cristão é aquele que crê que é preferível sofrer a injustiça a cometer injustiça. E Paulo enfatiza que precisamos estar atentos, conviver em moderação, porque ele diz aqui que o Senhor está perto. É importante nós entendermos o que Paulo está querendo dizer com perto está o Senhor. Porque quando nós lemos, logo nós entendemos que Paulo está mencionando aqui uma ideia que Cristo está voltando. E nós podemos entender sim, que possivelmente seja isso. No entanto, o advérbio usado aqui traz tanto o sentido de lugar como de tempo. E é mais provável que Paulo esteja enfatizando aquela igreja do perto está o Senhor como perto de proximidade, daquele que está conosco, daquele que vive em nós. E quando ele diz isso, ele está querendo enfatizar que a nossa moderação tem que ter um olhar criterioso no trato com as pessoas, porque em tudo o Senhor nos vê. E nós seremos julgados por todas as falas que nós proferirmos contra o nosso próximo. A moderação, queridos, é um traço do caráter na vida do crente. Uma moderação que suporta com paciência até mesmo abusos de outra pessoa, é a moderação que deve fazer parte do caráter do cristão. Por isso, a moderação, como Paulo diz aqui, deve ser conhecida
de todos, pois nós testemunhamos com os nossos atos, principalmente com a nossa fala. E por fim, Paulo vai trazer uma consideração muito importante, que também assolava o coração daqueles crentes, que é a ansiedade. Os versículos agora, de 6 até o versículo 9, Paulo vai trazer instruções quanto ao viver sem ansiedade. Porque a ansiedade, queridos, é um mal que aflige o coração humano, bagunça pensamentos, rouba a alegria em nossas forças, estrangula a alma e nos enche de incredulidade. Por isso que ele traz uma ordem direta: não andeis ansiosos, e não andeis ociosos de coisa alguma. Mas para entendermos o modo de lutarmos contra a ansiedade, Paulo não apenas ordena o não andar ansioso, mas ele também traz ferramentas para você lutar contra esse mal. E a primeira ferramenta que ele traz na luta contra a ansiedade é a oração. E é uma oração com ações de graças. Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Esse é o remédio, a oração. Assim como Pedro afirma, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Assim devemos fazer com atitude de oração. E veja que Paulo usa a oração com mais dois sinônimos. Ele traz petições e súplicas para dar uma ênfase a esse meio de graça, para dizer que o crente precisa, em fé, se aproximar e entregar diante do trono da graça todos e quaisquer problemas. Mas existe um modo correto de fazer essa oração. O texto está dizendo que essa oração tem que ser em gratidão. O modo correto é com gratidão, ou seja, a atitude de nos aproximar de Deus em oração deve ser antes com a atitude de um coração que é agradecido. Por que isso? Por que com gratidão? Porque a gratidão nos leva a enxergar as promessas de Deus. Aquele que nos promete não permitir que algo nos aconteça além do que nós podemos suportar. Aquele que diz que todas as coisas que nos acontecem para o nosso bem. Aquele que nos aperfeiçoa, nos firma, nos fortifica e fundamenta os nossos passos em meio ao sofrimento. Sabendo que Deus suprirá todas as nossas necessidades. É aquele que está no íntimo do nosso coração, conduzindo a nossa vida. Aquele que cuida dos mínimos detalhes. Aquele que pertence todo o poder e governa a vida das suas criaturas. É aquele que está nos tornando, em meio ao sofrimento, cada vez mais parecidos com seu Filho Jesus, para que possamos, juntamente com Ele, desfrutar da herança reservada a nós. Orar com gratidão é reconhecer dependência e confiança naquele que realiza todas as coisas conforme a sua vontade, e nada sai do seu controle. Por isso, queridos, diante das nossas angústias, diante dos nossos medos, como ouvimos hoje na exposição do Salmo 46 com o reverendo Alberto, nós temos que confiar no Deus que governa não apenas o mundo, mas as criaturas que Ele criou neste mundo, e deu propósito a essas criaturas. Este é o Deus que diz que não desampara em nenhum momento os seus. O grande problema é que nós sabemos desta promessa, mas nós queremos viver sem elas, quando nós estamos
chorando por conta dos nossos problemas. Nós dizemos que confiamos em Deus, mas entregamos a pessoas que não amam a Deus a nossa vida com a finalidade de nos ajudar a enfrentar nossos problemas, quando Deus está gritando em nosso ouvido, em meio à nossa angústia e dor. É a Ele que nós devemos recorrer, é diante dEle que nós devemos encontrar guarida em meio aos nossos fardos, é nele que nós precisamos de ajuda para lidar com o problema. Por isso a oração é o remédio exato para qualquer tipo de ansiedade. Quando nós estamos com o coração ansioso, nós temos dificuldades para orar e para ler a Bíblia. No momento em que deveríamos estar mais próximo de Deus, mais nos afastamos dele e mais nós nos vemos desesperados em nossa alma. Deus está gritando em nosso ouvido, mas nós precisamos nos agarrar na certeza de que Ele não apenas diz que está conosco, mas de fato está, porque Ele já deu provas visíveis dessa proximidade. Porque se você estiver fora do sofrimento, e eu perguntar para você das bênçãos de Deus, você vai escancarar tantas bênçãos que Ele já te deu. Mas quando você está no sofrimento, você esquece de todas elas, porque você só enxerga a dor, ao invés de enxergar o Deus que cura as feridas da alma. E o texto diz: se assim procedermos, orando com gratidão, a paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração. Queridos, essa paz não é de origem humana, é de origem divina, transcende o intelecto humano, é a paz que ocupa o lugar que a ansiedade está dominando e guarda o coração de pensamentos equivocados. A palavra grega guardará é um termo inclusive militar, para estar em guarda. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que assim como o soldado guarda a cidade, assim como o soldado guarda a vida dos cidadãos, que ele tem o dever de guardar, assim a paz de Deus, que excede todo entendimento, também guarda o nosso coração, quando nós estamos em Cristo Jesus. Se essa paz não reinar, a guerra em nosso coração nos atormentará. Portanto, o crente precisa confiar de todo o coração naquele que rege o mundo caído, que tem um controle sobre todas as coisas, para que diante disso possam ter gratidão, mesmo em meio às provações, porque o coração está protegido com a paz que você recebeu no dia que Cristo transformou o seu viver para um viver para Ele e com Ele. Mas para isso, precisamos olhar para Deus com atitude de gratidão, confiando em oração as angústias e descansando o coração em suas respostas. Além disso, o versículo 8 vai trazer para nós aquilo que deve ocupar o nosso pensamento. Outra ferramenta importante é lidar com os nossos pensamentos. Se somos produtos do que pensamos, precisamos lidar com esse problema da mente, pois a ansiedade, ela ataca os nossos pensamentos. E esses pensamentos não podem ser ocupados com positivismo, ou na busca por coisas que nos faz feliz de forma pontual, ou buscar no passado eventos para nos ajudar a lidar com o problema presente, achando que apenas visitar o passado com eventos que marcaram a nossa vida sejam ferramentas suficientes para lidar com o problema do hoje. E não é. Como precisamos lidar com o pensamento? E Paulo vai ensinar isso, dizendo que em nosso pensamento
precisa ocupar aquilo que é verdadeiro. E nós sabemos que a verdade é Deus, e nós temos que ocupar com a revelação verdadeira de Deus. Aquilo que é respeitável, nós temos o modelo de Cristo revelado nas Escrituras. Nós sabemos como viver de forma respeitável. Daquilo que é justo, nós sabemos o que é ser justo, pois o nosso Cristo é justo e nos tornou justos. Tudo que é puro, nós somos separados para vivermos como santo, e no progresso da nossa santificação, nós buscamos essa pureza em Cristo. Tudo que é amável, nós sabemos que o amor que nós temos não é o amor que nós produzimos, mas é o amor que Ele nos doou, e por Ele ter doado esse amor, nós podemos viver de forma amável, de boa fama. É isso que tem que ocupar o pensamento, porque a ansiedade, queridos, é pensar em demasia. O ansioso, ele fica vagando em pensamentos, buscando resposta para as suas dúvidas, que muitas vezes estão em lugares incorretos. Quando nós olhamos para o texto bíblico, principalmente o Novo Testamento, nós vamos perceber que o Novo Testamento está em todo o tempo nos convidando a lidar com a nossa consciência, a lidar com a disciplina mental, para termos os nossos pensamentos voltados naquele que transformou na ação da obra redentora toda a faculdade volitiva que se perdeu por conta do pecado. Ele diz, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 11 e 12, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. As Escrituras nos dá acesso, através do Espírito Santo, à vontade de Deus. A palavra de Deus purifica os nossos pensamentos. João vai dizer isso: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Paulo ainda vai dizer lá em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformáveis pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo ainda diz em Efésios capítulo 4: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, em Colossenses capítulo 3, versículo 10, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 21, julgai todas as coisas, retém o que é bom. Colossenses 3, 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E Pedro vai também dizer, lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O que pensar? Aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Se concentrem no que trará conforto para a alma, que levará pensamentos à esperança e satisfará o nosso coração, pois ele se encontrará em Deus e não nas coisas corriqueiras do mundo. J. Adams vai dizer a respeito disso, que quando o medo, a ansiedade vier, você não pode permitir que sua mente fique perambulando por territórios proibidos. Você precisa mudar o rumo do seu pensamento e pedir a Deus para focalizá-los nestas virtudes. Pensamentos em Deus. E por fim, ele vai falar de tomar tudo isso e praticar. Versículo 9, o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Todo esse pensamento precisa culminar em atos, deve conduzir para essa finalidade. Assim como lá em Mateus 6, capítulo 33, nós lemos aqui na liturgia, Jesus tratando da ansiedade como um pecado, e trazendo ferramentas para você lidar agora com esse problema, dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele também faz aqui, dizendo que nós precisamos aplicar as verdades de Deus.
pois aquele que conhece a verdade, vive a verdade, não tem como se perder em meio às ciladas deste mundo, em meio às aflições do teu coração. Por quê? Porque enxergará Cristo ao invés de enxergar o seu próprio mal. John MacArthur vai dizer que a palavra de Deus cultiva atitudes, ações e pensamentos cristãos que evitam que as provações e tentações nos dominem. Por isso que nós temos que seguir, assim como Tiago orientou a igreja, sendo operosos, praticantes da palavra de Deus. Paulo diz que eles aprenderam, receberam, ouviram e viram, e então eles deveriam colocar isso em prática, dando ouvido a essa verdade e ao exemplo que eles tinham em Paulo e também nos demais líderes da igreja de Cristo, e não dando ouvidos a judaizantes, a secularistas, a libertinos, àqueles que tentam causar mal ao seu coração, mas dá ouvidos àqueles que de fato pregam o verdadeiro evangelho de Cristo, e ouvir a palavra de Deus nas páginas das Escrituras. Se buscarmos o conhecimento apenas como exercício intelectual, não viveremos de acordo com os princípios de Deus. Agora, se buscarmos desejosos de aprender e viver, alcançaremos o resultado agradável. E não só a paz reinará, mas o Deus dela nos guiará. O Deus da paz será convosco. Praticai. Inclusive esse verbo está no imperativo. E a ideia dele no original é que você precisa, a partir de agora, assumir isso e continuar todos os dias da sua vida nessa caminhada. Uma prática contínua, pois nós vivemos quando alimentamos o nosso coração por aquilo que de fato dá vida e esperança. O crente sem palavra é um crente sem vida, sem propósito, porque o modo correto de viver está revelado aqui. Se eu não conheço, me perco. Se eu conheço, eu vivo alegre, porque eu não vivo por mim mesmo, mas eu vivo pelo Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E eu quero terminar trazendo 4 aplicações bem rápidas à igreja. Primeira delas, busque viver a harmonia da unidade que temos em Cristo. Chega de guardar mágoa ou picuinha com seu irmão. Por isso, a palavra de Deus hoje é que você resolva esse problema. Se você tem uma dificuldade com seu irmão, não espere o amanhã, faça hoje, pois quanto mais você demora, mais os pensamentos ficam vagando diante do mal que vocês estão causando um com o outro. Resolva já, não dê margem para o diabo. Segundo, seja alegre, pois o Deus da alegria já te deu vida e esperança nele. Como então viver a alegria? Conhecendo a Cristo. Como conhece a Cristo? Lendo as páginas da Escritura. Ele se revela a você. Assim como na aula de hoje, na nossa sala no tema sobre hermenêutica, nós falamos sobre a vida devocional e trouxemos ferramentas práticas de como você fazer uma boa devocional. Faça, pois esse alimento é para a tua vida. Mas assim como Mateus 6 diz que você tem que buscar em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, entenda que primeiro momento do dia tem que ser nas páginas da Escritura e não diante do celular. Porque quando você acorda, pega o celular, você já vê a rede social, você já vê aquilo que as pessoas estão trazendo de informação, e você já passa a ser contaminado por isso, e os seus pressupostos vão estar atrapalhados por aquilo que você acabou de alimentar. Mas perceba, se você acorda com as páginas da Escritura diante de você e se alimenta dela, você vai estar com a armadura de Deus
pronto para discernir tudo que você enxerga nas redes sociais e aquilo que você vai viver durante o seu dia. Então busque no primeiro horário do dia ler, meditar e viver a verdade de Deus. Terceiro, não faça da ira, de palavras torpes, a sua prática. Você morreu com Cristo para ter palavras que dão sabor e edificam vidas. Sejam moderados. E por fim, a ansiedade, queridos, é sim pecado, em qualquer grau. A ansiedade é pecado, em qualquer grau. Por quê? Porque é se preocupar em demasia com as coisas do mundo e não descansar no Deus que governa o mundo. Por isso, lute contra isso com ferramentas que alimentam a alma, das quais nós só encontraremos em Cristo Jesus. E que o Deus da paz esteja convosco. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!